vídeo nós vamos falar sobre adição e subtração dos números naturais. Como eu já disse na introdução, os números naturais são aqueles números mais básicos. Eles são usados para contagem, eles são mais simples de se trabalhar. Todo número natural ele pode ser decomposto em unidade, dezena e centena. O que é isso? Bom, vamos pensar aqui no número 15. O número 15, ele possui 5 unidades e uma dezena. Uma dezena quer dizer o número 10. Então, 5 unidades mais uma dezena é o mesmo de 10 mais 5, certo? 5 unidades, uma dezena. Ah, Bruna, e se eu tiver 25? Aí vão ser 5 unidades e aqui agora, ó, 2 dezenas. Porque agora vai ser 20 mais 5. Então, isso aqui pode ajudar a gente a resolver operação de adição. Então, como que eu vou fazer isso? Suponhamos que eu queira somar o número 32 mais o 47. Então, a gente vai decompor em unidades, dezenas e centenas esses dois valores aqui. Então, o 32, ele possui 2 unidades e 3 dezenas, certo? Lembrando que 3 dezenas é o mesmo que o número 30. Já o 47, ele possui 7 unidades e 4 dezenas. Lembrando que 4 dezenas é o mesmo que o número 40, tá? Agora, basta a gente somar a unidade correspondente. Então, por exemplo, 2 unidades mais 7 unidades dá 9 unidades. 9 unidades. 3 dezenas mais 4 dezenas dá 7 dezenas. Agora, basta a gente voltar esses números para o seu estado normal. A gente vê dezena aqui na abinha da dezena e unidade aqui na abinha da unidade. Então, 32 mais 47 é o mesmo que 79. Mas e se eu tiver um número que possua unidade, dezena e centena? Como que eu vou proceder? Bom, da mesma forma, você pode ter 125 mais 31. Então, a gente vai somar unidade com unidade, certo? Dezena com dezena e centena com centena. Aqui, quando não aparece, é 0, tá bom? Então, 1 mais 5 dá 6, certo? 2 mais 3 dá 5. E 1 mais 0 é o próprio 1. Então, isso aqui é igual a 156. Bom, vão haver casos em que, ao somar, a gente vai extrapolar a quantidade permitida. Por exemplo, aqui na unidade, o máximo que a gente pode ter é 9. Por quê? A partir daí, quando a gente chega no 10, já se torna dezena. Então, como que a gente faz? Bom, então, suponhamos aqui que eu tenha 35 mais 29. Então, o 35, ele possui 5 unidades e 3 dezenas. O 29 possui 9 unidades e 2 dezenas. Como eu havia dito, a gente soma aqui com unidade e dezena com dezena. Então, 5 mais 9 aqui, ó, dá 14 unidades. E 3 mais 2 é igual a 5 dezenas. Certo. Só que, na abinha de unidades, o máximo que a gente pode ter é o algarismo 9. Porque a partir daí a gente passa a ter dezenas, certo? Então, 14 aqui, ó, é o mesmo que 4 unidades mais uma dezena, certo? Então, essa unidade continua na abinha de unidade e essa uma dezena vem se unir com essas dezenas aqui. Então, a gente vai ter 4 unidades mais
6 dezenas. Então, 4 unidades, 6 dezenas. 64 é o resultado dessa adição. Existe um método tradicional para se resolver uma adição, que é o que a gente utiliza mesmo no dia a dia. E aí eu vou explicar aqui para vocês. Vou resolver essa mesma operação. Então, as unidades têm que ficar embaixo das unidades e as dezenas têm que ficar embaixo das dezenas. Então, seria algo do tipo 35 mais 29. Então, 5 mais 9 aqui, a gente já viu que é 14. Só que essa coluna aqui, ó, é coluna de unidades. 14, a gente viu que é igual a 4 unidades mais uma dezena. Como essa coluna aqui é apenas de unidades, então apenas o valor correspondente à unidade a gente deixa aqui. O valor correspondente à dezena, a gente soma na coluna de dezenas. Então, o 1 vem para cá. 1 mais 3 é 4, mais 2, 6. Então, aqui nós temos 64. Vamos para mais um exemplo. 254 mais 127. Como ficaria? Bom, então vamos primeiro pela decomposição. 254, nós temos 4 unidades, 5 dezenas e 2 centenas, que já corresponde a 100, 200, 300, 200, como é esse caso. E aqui a gente tem 7 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Então, aqui nós vamos somando, né, os valores cuja unidade corresponde. Então, unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Então, 4 unidades mais 7 unidades dá 11 unidades. 5 dezenas mais 2 dezenas dá 7 dezenas. 2 centenas mais 1 centena é igual a 3 centenas. Então, o 11 aqui, ó, ele equivale a uma unidade e uma dezena. E essa dezena não pode ficar aqui no local das unidades. Então, ela vem para o seu local de dezenas. Então, o novo modo será uma unidade. 1 mais 7 é igual a 8 dezenas e 3 centenas. Então, seria uma unidade, 8 dezenas, 3 centenas é igual a 381. Pelo método tradicional, como ficaria? 254 e 127. Somando, 4 mais 7 é 11. Então, 11 é uma unidade e uma dezena. Somente a unidade vem para cá. Então, uma unidade fica aqui. Essa dezena vem para cá. Então, 1 mais 5 é 6, mais 2, 8. 2 mais 1 é 3. Então, 381. Agora que a gente já viu o modo de resolução de uma adição com número natural, vamos ver agora as propriedades. Então, a primeira propriedade que a gente tem é a propriedade comutativa. O que isso quer dizer? Que a ordem em que você dispor dos seus números não vai fazer a diferença. Por exemplo, se eu quiser 2 mais 7 e 7 mais 2, a gente vai ter o mesmo resultado, que é 9. Se eu quiser 32 mais 21 e 21 mais 32, então a gente vai encontrar o mesmo valor, que é 53. A segunda propriedade que a gente tem é a associativa. O que isso quer dizer? Bom, suponhamos que eu tenho aqui uma sequência de adições. Que eu tenha, por exemplo, 2 mais 5 mais 15. Isso quer dizer que, se eu preferir resolver 2 mais 5 primeiro e depois somar o 15, não vai fazer a diferença. Eu posso muito bem fazer 2 mais 5 e no final eu somar de 15, tá? Todos aqui dão o mesmo resultado. Então, aqui, por exemplo, seria 2 mais 20
que dá 22. E aqui seria 7 mais 15, que também dá 22. Bom, e por fim, aqui a gente tem o elemento neutro da nossa adição. O que é isso? Bom, o elemento neutro é aquele termo que, ao você utilizar ele na adição, não vai fazer nenhuma diferença. O elemento neutro da adição é o zero. Um exemplo, se eu fizer 5 mais 0, eu tenho 5 balas. Não ganhei nenhuma, eu continuo com 5 balas. Então, o zero na adição, ele solto, não vai fazer diferença no nosso resultado. Continuando. Como a gente viu na adição, a ideia da adição é você ir colocando, acrescentando elementos. Já na subtração, a ideia é você retirar alguns elementos que você vai estar estudando. Como, por exemplo, eu tenho 5 balas. E aí eu dei 3 balas para minha amiga. Então, eu fiquei com quantas balas? Então, vamos lá. Eu tinha 5 balas e eu dei 3 para minha amiga. Então, eu fiquei com 2 balas. Então, a ideia da subtração é essa. Com números pequenos, é muito simples de fazer uma subtração. Mas agora eu vou te explicar como que a gente faz da forma tradicional e com números maiores, e algumas situações que podem aparecer. Então, vamos de uma forma mais simples. Bom, suponhamos que eu queira resolver 25 menos 12. Então, na hora que a gente for fazer do método tradicional, a gente utiliza a mesma técnica da adição. Então, a gente sempre coloca o maior número em cima. Então, na subtração, a gente sempre coloca o maior número em cima, então 25, e o menor número embaixo, 12. Como é uma subtração, a gente indica a subtração. 5 menos 2 é 3, 2 menos 1 é o próprio 1. Bem simples. Bom, outro caso que pode aparecer é 32 menos 18. Como que a gente faz? 32 é o maior número, menos 18, que é o menor. Certo? Só que 2 não retira 8. Não tem como eu ter 2 balas e dar 8 para minha amiga. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, aqui ó, eu tenho 2 unidades, certo? E 3 dezenas. Uma dezena daqui, eu vou passar para cá para eu conseguir resolver a operação. Então, vai ficar 32 menos 18, certo? Então, o 3 aqui, ó, ele vai se tornar 2. Por quê? Uma dezena que tem aqui, eu passei aqui para o 2 para ajudar ele a resolver essa operação. Então, 2 mais uma dezena que eu peguei aqui atrás, 10. Então, aqui, na verdade, vai ficar 12 menos 8. Que aí fica mais simples. 12 menos 8 é 4. E 2 menos 1 é o próprio 1. Então, 32 menos 18 é igual a 14. Bem simples. Ah, professora, mas e se eu quiser tirar a prova? E se eu quiser verificar? O que eu faço? Bom, basta você pegar o resultado mais o menor termo. E o resultado tem que ser o seu maior termo. Ou seja, 18 mais 14 tem que dar 32, para que essa operação aqui seja verdadeira. Então, 8 mais 2 é 12. Só que 12 são 2 unidades mais uma dezena. Então, a unidade fica aqui, a dezena sobe. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 32. Essa operação está correta. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.